Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje iremos dar continuidade ao nosso Jornada dos Evangelhos, a nossa série Jornada dos Evangelhos. Bom, hoje nós iremos ler Marcos capítulo 5. Este trimestre nós iremos ler o livro de Marcos. Semana passada a gente leu o capítulo 4 e hoje nós iremos ler o Marcos capítulo 5, tá? Então pegue sua Bíblia, sua caneta se quiser fazer alguma anotação e vamos começar. Bom, já estou com meu óculos, mas antes de começar eu quero dizer a vocês, se você está gostando da nossa série Jornada dos Evangelhos, eu peço que você humildemente possa nos ajudar com a compartilhando os nossos vídeos para que chegue a mais pessoas e mais pessoas possam se inscrever no nosso canal e ter também acesso e assistir ao Jornada dos Evangelhos. Marcos capítulo 5, verso 1, diz assim: E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros. O homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nenhum homem podia prendê-lo, não, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços. E os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou, e clamando-se com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te, conjuro-te, por favor, por Deus, que não me atormentes, pois Jesus o dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos, e pedi-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto dos montes uma grande manada de porcos se alimentando, e todos os demônios lhe pediam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhe permitiu. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000. E eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos e anunciaram na cidade e nos campos. E eles saíram para ver o que havia acontecido. Bom, até o verso 14, a gente leu que Jesus saiu de Cafarnaum, voltando um pouco no capítulo 4, o que a gente leu semana passada. Jesus sai de Cafarnaum, pega um barco e vai até o outro lado do rio. E quando chega no outro lado do rio, ele chega a uma cidade chamada Gadarena, uma das cidades de Decápolis. Decápolis
era uma região formada por 10 cidades. E a Decápolis não era de Israel, não fazia parte de Israel, era propriedade grego-romana. Então Jesus, ele quando acaba de fazer muitos e muitos e muitos milagres, muitos e muitas curas, muitos exorcismos, vamos dizer assim, muitas curas de pessoas endemoniadas. Quando ele sai de Cafarnaum, pega o barco, ele pega uma turbulência, uma ventania no barco, que os apóstolos ficam todos com medo e acordam Jesus, e Jesus diz assim: por que têm medo? Por acaso não tendes fé? E acalma a ventania, acalma ali a turbulência que estava tendo naquele barco, né? E acaba assim com essa história de Jesus no barco, acalmando o mar, o capítulo 4. E no verso 5, capítulo 5, já começa dizendo, ó, e quando eles chegaram, depois disso tudo, eles chegaram nessa cidade de Gadarena, fazia parte de Decápolis. Chegou ali, já foi ele descendo do barco, já foi ali o homem que vivia nos sepulcros, o homem que era endemoniado, o homem que a sociedade o prendia com grilhões, o homem que a sociedade o prendia com correntes, o homem que dava muitos prejuízos na cidade, o homem que a cidade tinha medo e expulsava, e ele só vivia onde? Em sepulcros, longe da cidade, só vivia de forma isolada. O homem que já tinha perdido família, que já tinha perdido amigos, que já tinha perdido até a cidade onde ele morava, não tinha nenhum lugar mais, porque ele estava um homem morto-vivo. Ele vivia nos sepulcros porque era um morto-vivo, ele não tinha mais nada. E ele não trabalhava mais para nada, não servia mais para nada. Ninguém nem mais importava com ele, vamos dizer assim. Mas esses espíritos imundos que estavam com eles, quando viu Jesus triscando o pé nessa região de Decápolis, nessa cidade, e essa cidade, essa Decápolis, essa região, quando saía de Cafarnaum e passava para o outro lado do rio, era uma região grego-romana, então era outro país. Para quem pensa que Jesus só pregou em Israel, é que o texto diz. Jesus pregou em Gadarena, Gadarena era a cidade de Decápolis, outro país, cara. Outro país que Jesus foi levar o evangelho também. E quando ele chega, o espírito imundo corre e já vai clamando, exaltando ele e o seu nome. E dizendo para Jesus o que aqui diz, que ele adorou e correu e clamando com grande voz disse: Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Engraçado nessa passagem aqui que Jesus ele diz assim: cala-te e sai dele, espírito imundo. E depois Jesus diz: qual é o teu nome? Essa passagem que Jesus diz qual é o seu nome é a base bíblica para muitos pastores pentecostais, neopentecostais, pastores safados, pagarem pessoas para fazerem teatros nas igrejas, enganar o povo, para ficar fazendo exorcismo ali na igreja e ficar falando: qual é o teu nome, demônio? De onde tu és? E não sei o que. Rapaz, Jesus disse isso aqui uma única vez na Bíblia. E foi aqui. Não mais. Bom, isso também, esses textos também me levam a pensar que quando Jesus pergunta um nome, ele diz legião, me leva a pensar uma coisa também, que era um número de soldados que tinha a maior tropa de elite
de Roma. A maior tropa da elite de Roma, da elite armada de Roma, o nome dela era Legião. E Legião era formada por 6.000 soldados. E era o BOPE da época, vamos dizer assim. E eles, quando eu vejo esses espíritos imundos dizer que era Legião, é como se estivesse dizendo assim para mim assim, esses eram os piores espíritos. E esses piores espíritos, mesmo sendo os piores espíritos que existem na face da terra, quando vê Jesus, eles clamam, eles adoram. E aí, meu amigo, eu imagino quantas e quantas e quantas pessoas que hoje está sofrendo por esse mal nesse mundo. Quantas e quantas e quantas pessoas estão sofrendo por espíritos imundos e pensando que não podem tirar esse espírito porque tem medo da morte, tem medo do que vai acontecer. Estão aprisionados em religiões que cultuam espíritos imundos e pensando, não posso sair. Porque se eu sair dessa religião, se eu sair desse engano aqui, que é lidar com espíritos imundos, eu vou ser morto, eu vou me perseguir esses espíritos. E não, pessoal, não. Com Jesus, os espíritos nem triscam em você. Nem triscam em você, porque os piores demônios adoram Cristo. Agora, se você realmente não tiver Cristo, não adianta nada. E voltando aqui, o verso 15 diz: e eles foram até Jesus e viram que fora possuído pelo demônio, o que fora possuído pelo demônio, e tivera a legião assentada, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. As pessoas ficaram com medo, porque viram o endemoniado que não tinha mais família, não tinha mais amigos, que estava afastado da sociedade, que só vivia quebrando grilhões, quebrando corrente, assustando as pessoas. Viram ele lá, sentadinho, vestidinho, bonitinho, conversando. Ficaram com medo. E os que tinham visto contaram-lhes o que tinha acontecido com o endemoniado e também o que aconteceu com os porcos. Mas também na hora que falaram o que aconteceu com os porcos, os donos dos porcos ali com certeza tiveram um grande prejuízo. E aí não gostaram de jeito nenhum disso. E eles começaram a suplicar-lhe para Jesus que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, agora Jesus vai saindo porque ele foi expulso daquela cidade. As pessoas ficaram com medo do poder de Jesus. E ficaram com raiva também, porque Jesus deu um grande prejuízo ali para os donos de porcos, né? Para os fazendeiros ali da época, né? Da região ali, que cultuavam, que comiam. Suplicava para que... E começaram a suplicar para que saísse das suas regiões. Verso 18 diz assim: entrando ele no barco, suplicava o que fora possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Todavia Jesus não permitiu, mas lhe disse: vá para casa, para os teus amigos, e anuncie-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilhavam. Aqui é bem interessante que Jesus disse para ele: vai para a tua família e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez. O verso 20 diz que ele foi e começou a pregar. O interessante aqui, pessoal, é que ele pede para Jesus seguir
Jesus não permitiu. Mas sabe por que Jesus não permitiu? Porque me leva a pensar também no dia a dia de hoje, de coisas que pedimos para Jesus e Jesus não nos dá. Para esse endemoniado, para esse homem que estava endemoniado, ele queria retribuir Jesus agora seguindo, deixando sua família, porque já nem mais tinha, né? Já tinham abandonado. Mas ele falou, não, calma, não, fica aqui, vai para a tua família, para os teus amigos e conta-lhe quanto o Senhor foi bom para ti. Por que Jesus fez isso? Eu acredito que, como Jesus foi expulso daquele lugar, ele foi para aquele lugar levar a palavra, foi para aquele lugar levar as boas novas, foi para aquele lugar levar os evangelhos que ele falava em toda Jerusalém, toda a Galileia, toda Israel. Mas ele foi impedido de falar naquele país, aí ele deixou aquela semente. Como no verso 20 diz que ele ficou ali e falou, testemunhou e pregou Jesus. E as pessoas ficavam o quê? Mesmo gregos, romanos, escutavam a história daquele homem e ficavam maravilhados. Eles não aceitaram Jesus por medo de Jesus, por medo do poder de Jesus, que era uma coisa diferente. Mas aceitaram o gadareno e aceitaram a pregação dele. E ali foi uma semente que Jesus colocou. Acredito eu que foi a primeira semente que ficou, que Jesus colocou realmente na Grécia. Nessa região aqui, grego-romana, nessa região de Decápolis. Acredito que sim. Então, quando a gente pede uma coisa para Deus e Deus não dá, cara, calma, fique tranquilo, aceite o que Deus te dá e aceite o que Deus não te dá, porque Deus tem uma coisa melhor para ti. Porque tudo que Jesus faz é para a edificação do reino, é para a edificação do nome do seu Pai. Continuando o capítulo 5, verso 21, vai falar sobre a cura da filha de Jairo, ou não cura, mas como a ressurreição da filha de Jairo. Diz assim: e passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, se lembra que Jesus sai de Gadarena porque foi expulso, ele pega o barco e volta. Ele pega o barco e volta. Ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto ao mar, e ele já estava junto ao mar, e eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha já está à beira da morte. Rogo-te, venha e lhes imponha as mãos para que ela seja curada, e ela viverá, porque eu creio, porque eu acredito que tu és o Rei dos Reis. E Jairo, o chefe da sinagoga, vai lá. Jesus mal pisou o pé fora do barco, ele estava lá. Gente, nada mais, nada menos que um chefe da sinagoga. O verso 24 diz: e Jesus foi com ele. E muitas pessoas o seguiram e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, que Jesus estava de novo aqui em Cafarnaum, ela veio por detrás dele, comprimida, e tocou nas suas vestes. Porque ela dizia: se eu somente tocar nas vestes, eu serei salva, eu serei sã, eu serei automaticamente curada. Verso 29 diz: e imediatamente a
fonte do seu sangue secou e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Disseram-lhes os seus discípulos: tu vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, temorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se, caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse a ela: filha, a tua fé te sarou, a tua fé te curou, vai em paz e seja curada desta tua aflição. Bom, quero parar bem aqui nos versos 34, antes de continuar. Bom, Jesus, ele sai de Gadarena, pega o barco e volta para Cafarnaum. Quando ele vai voltar para Cafarnaum, eu estou falando, concordando com o texto, lendo o capítulo 1 ao capítulo 4 de Marcos. Diz que Jesus pregou em Cafarnaum. E diz que saiu de Cafarnaum já para Gadarena. Gadarena foi expulso, pega o barco e volta de novo. E quando ele volta de novo, quando ele trisca o pé no chão, uma multidão o chega. E aí, quando ele vai chegando, o chefe da sinagoga, Jairo, já chega nele e diz: e eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Aqui diz que ele rogava-lhe muito. Aqui diz que ele é um dos chefes da sinagoga. O livro de Marcos diz que ele é um dos chefes da sinagoga. O livro de Lucas diz que ele é o chefe da sinagoga. Ele é o chefe da sinagoga, e esse homem, chefe da sinagoga, Jairo, ele rogava muito a Jesus: oh, Jesus, por favor, venha comigo, porque minha filha está à beira da morte, minha filha está doente, minha filha vai morrer. Se você vir, ela não vai morrer. Agora, você tem que saber quem é Jairo. Jairo era chefe da sinagoga. O que era ser chefe da sinagoga? Bom, chefe da sinagoga, tirar o óculos. O chefe da sinagoga era aquela pessoa que administrava o templo. Ele não era fariseu, ele não era sacerdote, ele não era saduceu. Tá? Ele não era fariseu, não era sacerdote e nem saduceu. Não era saduceu, não era sacerdote e nem fariseu. Por quê? Fariseu era uma pessoa diferente do saduceu e diferente do sacerdote. Sacerdote a gente vê no Novo Testamento, que era Zacarias, que era descendente de Arão. O sacerdote era todo descendente de Arão. Na Bíblia, no Novo Testamento, aparece Zacarias. Fariseu era aqueles que liam no templo aos sábados. E o chefe da sinagoga e os saduceus era acima dos fariseus, que já conversavam com a religião, com o povo e também com o governo. Estava acima dos fariseus na hierarquia. E o chefe da sinagoga era quem comandava o templo, era quem chamava: fariseu, você que vai pregar hoje. Vamos dizer assim. As igrejas não tem aquele responsável que fala assim, o que é o responsável por quem vai pregar, por quem vai ler tal texto, por quem vai fazer isso, por quem vai fazer aquilo. O chefe da sinagoga está dizendo, chefe da sinagoga. A função dele era essa. Ele tinha uma grande moral com a sociedade. Todo chefe da sinagoga tinha uma grande moral com a sociedade. A sociedade sempre tinha ele como grande, porque ele coordenava o templo ali.
E o interessante é que em Cafarnaum, no livro de Marcos, diz que Jesus passou, no capítulo 1, no capítulo 2, diz que Jesus ele pregou na sinagoga, falou as boas novas na sinagoga. No capítulo 2 também, fala também que é na sinagoga que Jesus ele faz o milagre do homem da mão ressequida, que é na sinagoga de Cafarnaum que Jesus ele cura um endemoniado, né, liberta um endemoniado na sinagoga em Cafarnaum. Então, se Jesus está voltando para Cafarnaum e o chefe da sinagoga é Jairo, me lembra que o quê? Que Jairo era e foi o responsável por fazer Jesus pregar no sábado, na sinagoga. Olha só, vamos ler aqui o capítulo 1. Ó. Capítulo 1 de Marcos. Ó. O que o capítulo 1 de Marcos diz aqui? Ó. Capítulo 1. Ó, capítulo 1, verso 21 diz assim: eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do sábado entrou na sinagoga e ensinava. Se ensinava, e eles admiravam-se da sua doutrina. E Jesus entrou em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, já vai para a sinagoga no dia de sábado e faz o quê? E prega lá. E as pessoas se maravilhavam com isso. Que era o chefe da sinagoga de Cafarnaum? Jairo. Então Jairo já conhecia Jesus. Era quem deixou Jesus pegar a Torá, pegar o livro sagrado judeu e ler e explicar. Deixou Jesus pregar a Torá, o Nitvá e pregar lá. Quem foi? Foi Jairo. Então Jairo já era um grande admirador de Jesus. O texto aqui diz, o capítulo 2 também, diz assim: e novamente ele entrou em Cafarnaum depois de alguns dias e divulgou-se que ele estava na casa. Imediatamente muitos se uniram, de modo que não havia lugar para recebê-lo, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. Então ele já volta de novo para Cafarnaum e muitas pessoas vão. Então as pessoas de Cafarnaum já conheciam mesmo Jesus ali. Olha, e diz aqui o capítulo 3, e ele entrou novamente na sinagoga e estava ali o homem que tinha uma das mãos ressequidas. E ele cura. Cara, então aqui diz que Jesus, toda vez que ia para Cafarnaum, pregava na sinagoga. O chefe da sinagoga quem é? Jairo. Então eles já se conheciam. E uma coisa interessante também é dizer que por mais que ele tinha essa grande status, esse grandes status, quando a filha dele ficou doente, meu amigo, ele não ficou nem para status. Ele foi lá mesmo onde Jesus, ficou de joelho mesmo, clamando mesmo e pedindo para Jesus o curar. Sua filha, Jesus, vamos lá. No caminho, tem uma mulher que foi rejeitada já pela sociedade, que já passou por muitos médicos, gastando tudo que tinha. No livro de Lucas diz também. E essa mulher, que era rejeitada pela sociedade, disse: se eu pelo menos triscar nele, eu vou ser curado. Uma mulher que já vinha há muitos anos sendo discriminada, sendo afastada, porque tinha uma doença que pela lei judaica, pela lei de Moisés, fazia com que ela ficasse separada das pessoas. Essa mulher agora teve uma visão, teve uma ideia: rapaz, se eu chegar perto dele, ele é o curador de tudo. E eu tenho fé, porque se eu pelo menos triscar nele, eu vou ser curado. Aí eu já falei sobre essa história, por isso que eu não estou dando muita ênfase sobre essa história, porque tá aqui o vídeo deu falando sobre essa história, tá?
muito linda na Bíblia, que é uma mensagem aos rejeitados, porque essa mulher era uma rejeitada. E mesmo assim, resumindo tudo, essa mulher, por mais que seja rejeitada, botou a cabeça para frente e disse: eu vou onde Jesus e vou ser curada, porque Ele vai me curar, porque eu creio nele. Às vezes na gente falta isso, tá? Ter essa determinação, ter essa fé. Como Jesus diz, tenha fé como se fosse num grão de mostarda, tá? Então é isso, essa fé dessa mulher, essa fé desse pai que a gente tem que ter. Continuando, tá? Mas se você quiser saber mais, tá lá nesse vídeo aqui que eu estou colocando para você, tá bom? Verso 33 diz assim, verso 35 diz assim: enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga de Jairo, uma das casas de Jairo, e disse: a quem dissera, a tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga olhou para o governante da sinagoga e disse: não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse. Agora que ela morreu, para aí. Multidão, fique aí. O negócio aqui é diferente. Agora eu vou chamar só esses aqui, ó. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço, viu o choro, e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, pegou na mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. Olha só. É interessante quando a gente vê que quando os servos do chefe da sinagoga, as pessoas que trabalhavam para Jairo, chega: Jairo, olha, tua filha morreu. Mas os que estavam com Jesus dizem: por que tu incomoda o mestre? Ela já morreu, cara, calma. Jesus disse: calma, Jairo. Eu sei que nesse momento tu choras, Jairo, porque as pessoas têm que entender como é que foi o contexto. Se tu é pai e chega gente da tua casa e diz: olha, tua filha morreu, tu vai ficar como? Vai ficar... Não, tu vai chorar, meu amigo. Tu vai ficar com muita dor no coração. Tu vai ficar com um engasgo grande na garganta. Tu vai se espernear. Você não viu o que diz a Bíblia quando dizem para Jó que os filhos dele morreram? Ele rasgou suas vestes, meu amigo. Jairo aqui estava desesperado, mas Jesus só disse a ele uma coisa, só disse assim: olha, calma, tá? Calma, só crer, somente isso, crer. E venha comigo. Agora tu já tá chorando demais, vocês aí fiquem aí.
fiquem aí que agora vem Tiago, vem João e vem Pedro. E vambora. O pai, Jairo, chega lá e diz, olha, ela não morreu não, te acalma. As pessoas fazem boca de sorrir ali, mas Jesus pega a mãe da menina, pega o Jairo e pega Tiago e João e entra ali no quarto, pega na mão da menina e diz a palavra mais linda e mais doce do capítulo 5 de Marcos, que diz, Talita cumi, Talita cumi. Talita significa garota, menina, moça, é isso. Cumi significa levanta-te, significa acorda, significa saia. E ele diz, Talita cumi. E por que Marcos ele faz questão de falar aqui, de escrever a palavra em hebraico, em aramaico? Essa palavra aqui é aramaico, em hebraico da época de Jesus. Por quê? Porque Marcos escreve esse livro de Marcos aqui, esse livro de Marcos é escrito para os romanos, tá? E ele quis passar a verdade das palavras verdadeira desse grande milagre, talvez o maior milagre de Jesus, que é a ressurreição. E ele faz questão de botar Talita cumi, o nome que Jesus falou de verdade para os romanos. E depois ele pega e traduz, quer dizer, menina, levanta-te. Mas engraçado que cumi, Talita, menina, garota, cumi pode ser levanta-te e acorda. Eu acredito que Jesus falou, menina, acorda. Porque se a gente ver o verso 39, Jesus diz, por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus mesmo diz aqui que a menina está dormindo. Então faz sentido Jesus falar, menina, acorda? Não faz? Então foi isso que Jesus falou. Jesus não falou, menina, levanta-te, não. Ele disse, menina, acorda. É o contexto, diz isso. Acorda. E quando a menina acordou, eles ordenou expressadamente que nenhum homem soubesse e mandou que lhe dessem alguma coisa para comer. Ele diz, sabe isso aqui? Não conte para ninguém não, mas dá alguma coisa para essa menina comer. Bom, esse é o fim do capítulo 5 de Marcos. Bom, então é muito interessante esses últimos versos, que diz que ele pede para não dizer para ninguém e que dê comida a ela. A diferença de Jairo para Nicodemos, a diferença de Jairo para muitos pastores, muitos padres, muitos líderes, entre aspas, é que ele era uma pessoa que convidava Jesus para pregar, que deixava Jesus falar das boas novas. E por mais de status que ele tinha, ele suplicou, adorou e se humilhou para Jesus, não se importando do que o seu cargo, do que as pessoas poderiam falar. Bom, interessante isso porque esses líderes espirituais têm vergonha de Jesus. Porque eu sei disso.
Porque esses líderes espirituais não falam o que Jesus mesmo falou. Esses líderes aqui, entre aspas, espirituais, não falam, por acharem que é muito normal, que é muito simples, por achar que é muito simples. Bom, então, os pastores de hoje têm muita vergonha de Jesus, porque Jesus é muito humilde nas suas palavras, nos seus gestos, e aí começam a idolatrar e falar coisas difíceis e pegar histórias em pregações difíceis para dar legitimidade a um assunto que ele quer passar. Sendo que o Evangelho é isso, simplicidade. Então, o que o capítulo 5 de Marcos me diz, o que o capítulo 5 de Marcos me passa, ele me passa simplesmente que Jesus, ele aceita quem o aceita. Se tu expulsar ele, ele sai. Se tu ir até ele, ele te abraça, te perdoa. E se tu suplicar verdadeiramente e crer, ele te cura. Se tu triscar, no mínimo, ele te faz um milagre. Então é isso. Muito obrigado se você chegou aqui, até aqui. Fiquem com Cristo amado. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E muito, muito obrigado mesmo se você chegou até aqui. Tá? Comentem e dê sugestões aqui no comentário para mais vídeos para o nosso canal. Tá? Muito obrigado. Valeu.